A galera aí tá entrando, Tice. Boa noite, Fábio. Salve, salve. Tudo bem? Tudo ótimo e com você, querido? Estamos aí. Então tá bom. Estamos. Tudo jóia, Hoje Fábio. nós vamos, gente. Estamos recebendo essa figura aí, esse cara, essa pessoa magnífica, Dário. O Dário, ele está à frente aí de várias frentes também, né? Um militante, ativista, faz parte aí também da equipe da Gabinetona. E é um companheiro de luta aí que de falta vem defendendo a bandeira aí, né? A pauta da maconha. É uma pauta que tem que ser discutida mesmo, tem que ser provocada, porque senão nunca vai acontecer mudanças, nunca vai haver mudanças, né, Dário? E é um Sim. carinho muito grande, né, a gente poder compartilhar essa tela aí. Para mim é uma honra muito grande poder te receber, poder compartilhar com você essa tela, onde que a gente, de fato, diante desse período de pandemia, não podemos estar nos encontrando pessoalmente, mas conseguimos levar o afeto, o carinho, né, o companheirismo através das redes. Seja muito bem-vindo e que possamos ter aí um bate-papo muito tranquilo, né, tirar muitas dúvidas, dialogar sobre a questão da cannabis, né, maconha é saúde pública, né, o que a gente vem dialogando aí, que você vem construindo aí ao longo do seu, né, de sua trajetória, do seu caminho, né, um discurso também contra esse sistema opressor que tanto nos persegue, nessa juventude, persegue as nossas comunidades. Sim. Então, seja bem-vindo, companheiro. Salve toda a galera que está entrando aí, doutora Juliana Freitas, que está presente conosco aí na live. Seja bem-vindo. Que bom. Você está me ouvindo bem, Fábio? Tô te ouvindo, tá ótimo. Que bom. Então, um prazer enorme assim falar com você, falar com os amigos de Sete Lagoas, essa cidade que é muito faz parte primeiro do nosso círculo assim afetivo, né? O Fábio já recebeu a gente tantas vezes aí para a gente conversar sobre a diversidade sexual, a diversidade religiosa e sobre essa pauta tão cara para a gente, tão importante como a, a política de drogas, a saúde mental, Uhum. a redução de danos, o autocuidado. Então, muito feliz mesmo de estar falando com vocês aí de Sete Lagoas, colocando eu, para quem não me conhece, eu sou o Dário, já fui candidato por duas vezes para vereador de Belo Horizonte e para deputado estadual pelo PSOL. Faço parte da equipe da Gabinetona, né, assessoro sobretudo os mandatos municipais em Belo Horizonte, da Cida Falabella e da Bela Gonçalves, e da nossa querida Áurea Carolina, deputada federal. Sou nascido e criado no mesmo bairro que a Áurea, de onde chega a estrada de Sete Lagoas em Belo Horizonte, ali no João Pinheiro. Cresci ali e até os 24 anos nasci ali, cresci ali. Até criar cabra, eu já criei nas beiradas do que hoje é a Avenida Delta, que liga a 040 na Via Expressa. Então, essas entranhas assim das cidades. Então, é um prazer enorme a gente desenvolver esse papo aqui com vocês aí. Que bom, Dário. Fala pra gente, né, que o pessoal que está chegando aí agora, várias companheiras, companheiros presentes, Lígia, Juliana, Ana Amélia, né, a galerona aí que está entrando agora, o pessoal vai começando a identificar as lives nas redes e vão aderindo aí com a gente, vão chegando junto. Da sua luta aí, né, dessa trajetória aí, desses enfrentamentos aí que você já tem, né, esse currículo aí em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, e que a gente vê, que a gente também observa que não é uma luta fácil, né, Dário? Não, uma coisa muito importante da gente começar falando.
é que quando a gente fala, sobretudo, assim, em política de drogas, né? Uhum. E a gente está falando num contexto assim de município, municipalidade, né, que a gente está falando, as pessoas falam assim, mas isso não é uma pauta federal, porque você não vai fazer nada, você não vai legalizar a, o consumo ou o uso medicinal da maconha, e isso é um grande engano que a gente é levado a cair, não é? Porque é esse o espaço aonde a gente é levado a não se discutir as pautas que são relevantes para a gente. Então, para começar, ao usuário de maconha medicinal, maconha recreativa, de outros, ou mesmo as pessoas que desenvolvem um sofrimento mental por causa do uso de, seja da maconha, seja de outras substâncias, eles moram na cidade. Eles precisam do apoio e do suporte das políticas públicas. Uhum. Então, a gente. E o debate também, mesmo o debate que vai levar a uma decisão, a uma lei federal, ele acontece só na cidade, sobretudo as cidades que têm tamanho relevante para isso. Sete Lagoas é uma cidade dessa natureza, muito importante em Minas Gerais, e é a partir dessa conversa que a gente pode desenvolver ações e, sobretudo, ocupar espaços públicos para que essas conversas aconteçam. Espaços públicos, a Câmara dos Vereadores, são tribunais de justiças ou sede de comarcas, escolas, né? Porque a discussão ela é ampla, nós podemos passar aqui várias horas discutindo, vamos levantar alguns pontos aqui, e Uhum. envolvem muitas temáticas, desde a proteção social, o autocuidado das pessoas, como usar, como reduzir efeitos que não são que podem levar uma pessoa a algum tipo de sofrimento. As pessoas costumam muito usar, por exemplo, assim, o termo uso abusivo de drogas, uso abusivo do álcool. Ora, Uhum. a coisa não precisa de ser abusiva para ela poder causar um sofrimento mental. Ou então a gente faz uso abusivo de tantas coisas na vida que, né, até mesmo do açúcar, da farinha ou qualquer coisa parecida, e não percebe que, e de repente, isso não faz o que a gente chama de mal, né? Mas a questão é se isso causa um sofrimento na pessoa. E as políticas públicas são para assistir nesse ponto. Mas eu deixo assim o foco, o interesse, né, uma puxada sua aí, Fábio, para a gente poder conversar as coisas que têm mais a ver. Não, querido, tem tudo a ver. Todas as falas são válidas, é importante a gente, né, ressaltar essas Sim, passagens suas, porque o município em si, as pessoas, o que mais as pessoas nos perguntam, né, ou falam com a gente, isso não é pauta de um município, isso não tem nada a ver com competência de um município, mas tem tudo a ver sim, como você muito bem reporta para a gente, né? As pessoas estão moram dentro da cidade, né, faz parte do município, é um assunto de interesse também do município, sim, é saúde pública, é saúde, no caso, a gente, políticas públicas, né, que devem serem sim. construídas, dialogadas, mas isso é importante. Falando nesse engajamento da sua fala, Dário, recentemente, na semana passada, na quarta-feira, o plenário da Câmara Municipal de Goiás, né, aprovou também aí a política aí sobre política municipal de uso medicinal da cannabis, distribuição gratuita do medicamento pelo SUS lá né, no município, lá no estado de Goiás. E, assim, foi um avanço, né? A gente, um avanço muito grande, né? Trabalhar isso, como você falou, até dentro, dentro da municipalidade. E você, enquanto um gestor aí, o cara que está aí para esclarecer tudo para a gente, nos fortalecer nessa luta aí, e podia trazer um pouco para a gente disso aí também, desse diálogo. Sim. Uma coisa muito importante, né, assim,
você falou do estado de Goiás, e existem no Brasil atualmente o crescimento de ações, né, governamentais ou parlamentares em relação à construção de um novo enfoque, de novas perspectivas para a maconha, como um exemplo, né? Depois a gente fala de outras políticas. Mas, assim, recentemente, o Estado do Rio de Janeiro, através de uma iniciativa do deputado Carlos Mink, aprovou uma lei permitindo ao Estado o financiamento de pesquisas sobre a cannabis medicinal. Está em discussão no Congresso Nacional, num grupo de estudos que é liderado pelo deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, uma discussão sobre uma lei de legalização da maconha medicinal e dos direitos relativos o plantio, o uso doméstico, né? É muito importante a gente discutir isso porque há uma tentativa no Brasil das empresas, das grandes empresas industriais, de tentar legalizar isso que está legalizado, que a Anvisa legalizou no Brasil, o fornecimento da cannabis ou do CBD, que é um dos componentes da cannabis, sintético. Ora, a cannabis ela é uma planta que, por milênios, ela desenvolveu uma relação com o ser humano e ela possui, o que foi descoberto assim, na década de 70, né, uma série de mecanismos de ação neurológica e que o corpo humano desenvolveu, que são os chamados receptores de canabinoides. Sim. Então, ela tem na sua composição e eu quando falo composição, é a capacidade da pessoa de pegar a planta e estabelecer e retirar dela um extrato. Como você faz um xarope de casca de romã, né, você faz um óleo de cannabis, mas com todos os componentes que a cannabis tem. Você tem um extrato, e isso é o que é mais utilizado, por exemplo, no tratamento das crianças com autismo e epilepsia, por exemplo. Os que têm direito no Brasil de cultivo doméstico, através de quando a pessoa tem dinheiro, ela consegue um salvo-conduto, que é uma ação judicial que permite que um juiz dê uma liberação para que uma determinada, por exemplo, família cultive a cannabis em casa para a produção e produção do extrato para os filhos. Ela é uma solução muito mais sofisticada e que precisa de ser estudada do que o material sintético, que é separado e, de repente, tem muito mais chances, esse sintetizado, de fazer mal, de produzir uma overdose, porque o extrato de maconha, o óleo de maconha, ele não provoca, não existe na literatura médica, e a maconha é uma planta conhecida ou citada em literatura há 6.000 anos da nossa existência. Então, a gente discutir isso, e o estado de proibição que ela se encontra no Brasil é uma coisa advinda da década de 30, do governo Getúlio Vargas, que acompanhou uma política americana de, por exemplo, de um dos derivados, um tipo de maconha, que é o cânhamo, que é até inclusive um tipo de maconha que não tem efeito alucinógeno, mas que produz uma fibra extremamente resistente. Até a década de 30 do século passado, mais de 90% das cordas marítimas eram feitas de fibra de cânhamo. Sim. E, curiosamente, depois de uma política americana de perseguição e proibição do cultivo da maconha, passou a ser o nylon, um derivado do petróleo. Então, até a década de 30, você comprava semente de maconha no Mercado Central em Belo Horizonte. Você podia dar para passarinho a semente de maconha.
Então, essa criminalização tem a ver diretamente com uma política de uma estrutura de engano, porque por trás dessa perseguição está a perseguição aos pobres e aos negros. Isso é desde o final, desde a suposta escravidão, a abolição da escravidão incompleta que o Brasil tem até hoje, ou seja, uma abolição que não contemplou medidas reparatórias, né? Os estão abolidos. Eu reconheço o erro de escravizar as pessoas, mas vocês estão soltos no mundo sem nenhuma compensação, nenhuma medida reparatória. Então, até hoje, nós temos essa dívida, e no advento de uma descriminalização da maconha, que mantém a maioria da população carcerária no Brasil hoje em dia, sobretudo de jovens, e sobretudo onde você constata o racismo institucional ligado Sim. a esse tipo de política de perseguição, você vai ver que a população presa é uma população jovem, pobre, negra. Então, a descriminalização também não pode ser acompanhada de uma medida de simplesmente não é proibido mais você consumir, porém, as pessoas que vivem desse tráfico hoje em dia, de jovens que são... Qual é o mercado de trabalho que eles têm? Qual vai ser a prerrogativa que eles terão num momento posterior a uma descriminalização? É necessário se pensar e se estruturar isso. Então, tudo isso é discutido no município. Sim. Isso são políticas que são discutidas pelas pessoas, porque a gente tem que dar soluções a partir... E são pessoas que nós conhecemos. Sim. Uma outra vertente é você conhecer a droga, é você conversar com os jovens. Porque a política de segurança pública advinda dessa guerra às drogas, que é uma política, né, de matar pessoas, uma política genocida, ela, quando vai para o lado da educação, ela parte do pressuposto que as pessoas não usam. Então, elas vão discutir na escola e dizem: é proibido usar maconha, por exemplo, e você, assim, se descobre que uma pessoa está utilizando, o tratamento é a abstinência, isolar a pessoa ou qualquer coisa parecida. Ora, isso não leva a pessoa a um conhecimento daquilo que ela tem em mãos. Se você desconhecer que jovens usam substâncias, bebem álcool, consomem álcool, é uma política de desconhecimento e de dificultador da aproximação. É necessário que você entenda que os jovens fazem uso disso, que eles se utilizam. O que você tem que discutir é o que eles podem fazer para não se prejudicarem, ou prejudicarem menos. Essa é a porta de entrada da conversa. Se eles usam maconha, ora, a maconha ela produz uma fumaça quente, assim como o cigarro. Pode não ter nicotina, mas a fumaça quente no trato respiratório é pior. Existem formas de se consumir esfriando a fumaça. Simplesmente você ensinar uma coisa dessa, você atrair pelo conhecimento, é uma coisa. Olha, se você tem fumaça fria, tome cuidado com a quantidade que você fuma. Você não fuma até dormir ou ficar... porque isso, se você usar com uma determinada frequência, ela pode... e você é um jovem menor de 18 anos, tem o seu sistema nervoso que ainda está se formando. Assim como não é bom que você consuma álcool quando você é jovem, não é bom que você consuma maconha. Deixa você experimentar mais tarde,
Mas são conversas assim, e você coloca uma possível questão e não um estado proibitivo. Porque Uhum. o estado proibitivo não vai ajudar em absolutamente nada. Ou então ele vai estimular o consumo de uma maneira irresponsável. Você estimular o autocuidado, a pessoa pensar em si, em qual que é a consequência, como que ele divide a coisa, que circunstância, qual a qualidade, né? No Brasil, a gente tem péssimas maconhas no Brasil. A maconha vem do Paraguai, prensada, você não sabe o que está misturado. Se tem amônia, se tem estrume, se tem qualquer coisa, porque você não pode cultivar, é uma planta ilícita, assim, de se fazer o cultivo. Então, quem que tem acesso a uma planta, de repente, de melhor qualidade? Só quem tem dinheiro para poder pagar uma coisa, não é a maioria das pessoas. Existe um Sim. filme existe uma organização muito importante no Brasil que chama Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Se você procurar na internet, você vai achá-las, né? E eles têm um filme, se você procurar no YouTube, chama Estado de Proibição. São Uhum. mães que decidiram cuidado. O filme fala de várias coisas, mas ele começa falando sobre mães que decidiram, no tratamento de crianças com epilepsia, com autismo, viram que a maconha, a produção do óleo, o uso do óleo, tinha um benefício para os filhos delas e partiram para poder fazer e tentar produzir, se organizar para ter o óleo, mesmo nesse estado de desobediência civil. E outras, o filme vai evoluindo e mostra estados onde jovens foram mortos assim na situação de viver na periferia, de estarem ligados ao tráfico, e policiais mortos também. Mostrando que, assim, você vai olhar quais são os policiais que são mortos na guerra, na guerra às drogas, também são negros. A maioria dos Sim. policiais mortos são aqueles que vão para o fronte, então são negros contra negros, assim, lutando e se matando numa política produzida por quem se lucra com a venda e o tráfico de armas. Uhum. Entende? Então, essa discussão que a gente chama a atenção é uma discussão profunda assim, da cidadania e tal, valores, mas também de pesquisa e busca de soluções para tanto problemas quanto soluções médicas, medicinais e de proteção das pessoas. Ô, Dário, você Oi? colocou uma passagem aí, uma coisa muito importante, sabe? A questão dos presídios, né? Da superlotação e tudo. O que que acontece, Dário? Ano passado eu estava fazendo estágio na vara criminal. E eu já tive a oportunidade de reportar isso para a doutora Juliana, para a doutora Veridiana, que eu gostaria de saudar, que também estão na live nos assistindo, a galera do coletivo Tantas, que está aí, as meninas de luta, ou pessoas aí fantásticas. Essas meninas lutam pra caramba, viu? Maravilhoso. Eu fico impressionado com a luta delas, são guerreiras. Então, Dário, uma coisa que me deixava muito triste, né? Mesmo ali atuando, fazendo estágio, observando, que a maior grande parte das transações penais que a gente fala que é um benefício que a lei oferece, eram direcionadas, a gente via, né? Não era assim, não vou falar direcionado, mas a gente conseguia observar que a maior grande parte das pessoas que iam cumprir essa transação penal era a juventude negra. Era raro você ver ali, diante né, das citações ali, sendo citados ali, chamados por fora ali, uma pessoa branca, de classe média alta, por aí vai. Então, você pegava ali, né, aí você tinha que aplicar uma advertência, porque a pessoa se enquadrava como usuário, e quando você não tinha esse benefício para poder aplicar, que era a advertência, você tinha que aplicar ali uma prestação de serviço. E aí você oferece uma prestação de serviço para uma juventude, para um cara e para um jovem, né, uma juventude negra, periférica, sem condições financeiras, aí você tem que pagar um terço do salário mínimo para o Estado, e aí como é que fica?
Você oferece um terço de pagamento de um salário mínimo para o Estado. Se a pessoa se encontra no estado desempregada, ela não tem onde tirar uma renda, não tem onde conseguir isso, conseguir aquilo, e aí ela vai ficar devendo à justiça, porque ela não vai conseguir, ou outras formas também que a lei oferece de prestação de serviço. Mas, quando já vem um oferecimento do MP, do Ministério Público, falando que é aquilo ali, a gente ainda tentava voltar para o Ministério uma outra sugestão de oferecimento de benefício, para tentar ainda ajudar a pessoa, né? Mas, assim, a gente conseguia ver mesmo que a grande parte nossa ali das pessoas que passavam pelo processo de audiências e que a gente oferecia a transação penal eram a nossa juventude negra periférica. Fábio, eu chamo isso, né? Eu aprendi a chamar isso com outros colegas assim de encurralamento social, Uhum. né? Porque embora exista o instrumento assim da transação penal, né? A questão de acesso, classe no Brasil, ela leva. Se eu sou preso pelo porte de uma substância e posso pagar um advogado, eu tenho direito a uma audiência de custódia, eu consigo agilizar esses processos e o juiz rapidamente quer se ver livre dessa situação e consegue ter uma solução com recursos que a lei permite, ou do qual a lei foi feita. Né? Quando nós estamos no plano do abandono social, que é aquela capacidade do Estado de não constituir o cidadão pleno de direitos, né, o jovem empobrecido, de repente, o que torna uma pessoa cidadão é ela cometer uma infração. Até ela não ser presa pela polícia, ter um boletim de ocorrência, ela não existia para o Estado. O Estado a desamparava, não estava nem aí se ela estava na escola, se ela não estava, se estava comendo, se não estava, se estava vivendo numa situação urbana digna, tendo acesso à água para beber, saneamento básico. Quando ela tem um boletim de ocorrência, ela aparece como um número para o Estado. Uhum. Então, o que constitui a pessoa a ser cidadão é uma infração prevista pela lei. E aí ela é submetida a uma negociação no qual ela é colocada como que num pelourinho. Ela diz, olha, reconheça que você errou, assuma a posição de se corrigir, abaixe a sua cabeça, porque essa não foi a lei que você construiu, mas é a lei que você está submetido, e é assim que é o jogo social. Então, isso não constrói cidadão. Isso não constrói pessoas capazes de sustentar uma vida digna e um relacionamento fraterno entre as pessoas, um relacionamento de correspeito entre as pessoas. Isso vai saturando a pessoa até vários mecanismos de violência agravarem essa situação. Essa semana eu fiquei sabendo, na Gabinetona, a gente tinha um programa de jovem aprendiz, e diferente de outros gabinetes na Câmara Municipal, a gente procurou jovens que estavam em cumprimento de medida socioeducativa, e tivemos um rapaz que já estava, inclusive, sendo acompanhado por um programa de proteção a pessoas submetidas à ameaça da vida, né? Uhum. E eu fiquei sabendo ele já não trabalhava mais com a gente, já tinha recebido, depois de ter trabalhado, uma outra medida de internação, e ele foi assassinado. Um sentimento de impotência forte, assim, para a gente, porque a gente entende, assim, que a gente passou pelo contato com aquela pessoa, com aquele jovem, e a gente não conseguiu fazer uma diferença que levasse ele a uma outra saída, uma construção de uma outra saída. Então, se lembrou bem, assim, a população que está submetida à situação de prisão, ela não tem acesso a direitos básicos. A quantidade de gente que não teve direito a uma
não é nem a transação penal ou uma transação judiciária qualquer, ela não teve audiência de custódia. Ela está presa ilegalmente e ela ou não sabe ou não tem acesso a um advogado que a retire dessa situação. E o sistema mantém ela presa simplesmente por uma situação de embrutecimento mesmo. Uhum. Então, essa discussão é a discussão que está na cidade. Quando a gente fala de presídio, a gente imagina um lugar que você leva as pessoas que cometem e são julgados ou são submetidos a um processo finalizado e as pessoas imaginam que o presídio tem que existir fora da cidade. Não. Quando uma pessoa comete uma infração, quando ela faz isso, todo mundo é responsável junto com ela. Isso é uma eu vou usar um termo aqui, assim, né? Isso é uma sacanagem social, você querer que uma pessoa pague por uma coisa que, junto com ela, todos nós erramos. Todos nós deixamos aquela pessoa desamparada até a situação dela. Para sobreviver, ela cometeu isso. E aí a gente vai identificar lá no caráter dela, qualquer coisa parecida, aquilo que aquele desvio. Não, nós somos responsáveis junto com ele. E o lugar de se reconstruir isso é dentro da cidade, é junto com as pessoas. Então, uma das coisas que a gente defende também é esse antipunitivismo. O que vale você prender um político do colarinho branco que se esbanjou de roubar, construiu um mecanismo de colocar aquele dinheiro em outros lugares e o que vai adiantar ele ser preso? O que adianta é tentar identificar e capturar aqueles bens que ele fez e retirar isso da propriedade dele e outras pessoas que ajudaram ele a esconder aquilo. Isso é que é a punição. Então, construir um sistema que leve a uma real e tirar essa ideia de que cadeia é uma coisa que conserta as pessoas. Isso é uma luta que nasce na discussão eu com o meu vizinho, com o meu colega, com a pessoa que estuda na minha escola comigo. Essa é uma discussão sobre a vida, que valores que a gente constrói. Sim, tá certo, Dário. E nós precisamos de trazer um pouco também um discurso, né, voltado pela questão, né, reforçar esse discurso dessas leis municipais, né, dessas aprovação aí do uso medicinal das cannabis no âmbito municipal, desse reforço, porque hoje a gente vê, inclusive antes da nossa live, tiveram algumas pessoas que me procuraram aqui para poder me perguntar como é que elas conseguiriam aí o canabidiol aí através do município, porque através da questão jurídica, porque é uma das dificuldades que essas pessoas mais enfrentam, né, no tratamento aí da epilepsia, esquizofrenia e tal, mal de Parkinson, dentre outros, né, que esse medicamento também é usado no tratamento. Então, assim, é uma conquista, né, um caminho ainda para a gente conquistar dentro né, da municipalidade, como a gente abordou aqui no início da live, a questão de Goiás aí que a gente abordou sobre a aprovação do projeto de lei, que, né, disponibiliza o medicamento através do SUS. Isso é muito importante. Agora, seria também um exemplo, né, para os outros municípios também seguirem, né, e aderir aí nessa luta. Fábio, muito importante assim a gente conversar sobre coisas práticas ao nível do município que estão implicadas nisso. Assim. Então, o município é mais difícil ele tomar medidas, leis, além de produzir o debate, porque aí o debate a gente pode fazer, né? Mas Sim. tem coisas práticas a nível municipal que são muito importantes para a gente poder avançar nesse debate. Por exemplo, a gente enfrentou no município de Belo Horizonte que nós fazemos parte assim de partido que é minoria na Câmara. Então, muito mais difícil, uma Câmara dominada por conservadores,
diversas pessoas com diversas ligações religiosas, mas que conservadoras e segregadoras também, né, de entender, assim, não conseguir entender a diversidade que colocamos com os nossos corpos na própria vida política. Então, a gente passou a usar os instrumentos que os mandatos poderiam fazer, que no voto nós tínhamos menos força, por ser minoria. Mas na capacidade da gente construir audiências públicas que discutissem sobre problemas, casos de violação de direitos humanos graves, ação policial arbitrária, invasão de comunidades religiosas, comunidades quilombolas, população indígena, discussão sobre os processos de educação do município. Essa discussão, expor esse debate, forçar que a prefeitura se posicione em relação a um debate, é uma coisa muito transformadora. Produz uma coisa assim, olha, eu começo olhando o usuário através dessas pessoas que passam pela situação de sofrimento mental, ou do uso de substâncias que levam ela a uma situação que o uso da substância não é o problema que tem que ser ajudado a princípio. Talvez o tratamento tenha que incorporar que ela usa determinado tipo de coisas e tentar descobrir quais os mecanismos que levam ela a uma situação de sofrimento. E manejar com isso. Então, assim, deixar de tratar as pessoas que têm sofrimento mental. Qual é o lugar da pessoa que tem sofrimento mental? O hospital psiquiátrico, o manicômio, o tratamento preso, a comunidade terapêutica que leva a pessoa a ficar numa internação compulsória, uma internação sem a vontade dela. Ora, isso não resolve o problema. A pessoa tem que construir uma saída própria dela. Então, diversas... e essas saídas, elas são complexas, elas são construídas em termos de rede. Então, o atendimento às pessoas da saúde, que constrói centros de referência da saúde mental, esses centros de convivência, que permite a pessoa construir saídas através da atividade da arte na saúde, o processo de diálogo, fazem tratamentos humanizados que constroem outras pontes para a pessoa resolver isso. E isso são responsabilidades dos municípios. Conseguir dinheiro para isso, apoiar a luta dos trabalhadores que são comprometidos com isso, ajudar os trabalhadores a trocar conhecimento com lugares que têm estruturas mais organizadas para melhorar a organização deles. São atividades fundamentais de acontecer no município. E são potencializadoras das outras atividades. É isso que cria o ambiente para a gente poder discutir e fazer outras reivindicações mais amplas, desmistificar para a população o que é uma planta. A maconha é uma planta. Ela não é um bicho. E a gente faz tratamento de gente, não é de máquinas, de coisas. A gente trata gente. A gente cuida de gente. E também cuidamos de nós mesmos, assim. Então, eu acho que essas medidas, ou essa conversa, né, sobre o que nós podemos fazer no município é uma coisa reveladora, porque, é claro, os problemas vão se atravessando. A gente já falou aqui, a gente já falou de problemas transversais, assim, liberdade religiosa, liberdade de direitos civis, de garantia da sua expressão, da sua liberdade sexual, a liberdade de você construir uma educação formadora, uma educação que leva as pessoas a um processo de se colocarem no mundo e não ser saturadas por uma
uma doutrinação, seja ela qual for, né? Uhum. O Dário, chegou uma pergunta aqui, o seguinte, da Tubila, a nossa galera aí do coletivo. É ótimo, perguntas são ótimas. A marcha da maconha é efetiva para a tentativa de mudança do preconceito da sociedade? Quais os melhores caminhos que a luta pela legalização pode seguir, principalmente em cidades conservadoras como Sete Lagoas? Bom, sobre a Marcha da Maconha, né? A Marcha da Maconha ele é um movimento que vem de décadas, né? Ela em si é um movimento civil importante. Nós estamos num momento de pandemia, né, que impediu a gente fazer o que anualmente a gente faz, né? A Marcha da Maconha em Belo Horizonte é, sem dúvida nenhuma, o lugar onde se reúne a maior quantidade de jovens de periferia numa manifestação. É impressionante assim, o que as pessoas vão e o que é a alegria de se defender uma coisa e de se expressar o direito à desobediência civil. Então, a Marcha da Maconha é um movimento amplo, que envolve as pessoas que constroem, mas é sobretudo a construção daquele momento que já foi absolutamente proibido e que desde de 2013, que teve uma ação no Supremo Tribunal Federal que julgou que você portar objetos que tem a folha da maconha, camiseta, boné, falar a palavra maconha, fazer escrito, se constitui um direito, ou seja, você defender que essa planta seja legalizada ou descriminalizada. Isso a Marcha da Maconha foi muito importante para isso, né? Pelo enfrentamento, pelo grau de desobediência civil e até sobre muitos colegas foram presos durante esse processo, apanhados da polícia e tudo, até conquistar esse direito de se manifestar. A Marcha da Maconha é um caminho a ser seguido, é um momento de manifestação. Mas o crescimento do movimento, como a gente falou aqui no início, a ampliação das discussões, tem uma capacidade muito maior. Porque mesmo com a Marcha da Maconha, por exemplo, um dos caminhos que se apresentaram nos últimos anos foi o Supremo Tribunal Federal julgar uma ação de um jovem que foi preso com 2 ou 3 baseados e recebeu uma punição, porque a lei, embora o Código Penal tenha evoluído, a lei de drogas no Brasil tenha evoluído, em 2006 foi criada uma nova lei, ela permite as coisas serem classificadas, ela colocou a decisão na mão da autoridade policial, judicial, a classificação do que se o ato que aconteceu e é descrito num boletim de ocorrência pode ser julgado como um ato criminoso e ser enquadrado como tráfico, independente da quantidade, ou de ser considerado simplesmente uma atitude de usuário. Se ela é atitude de usuário, o cara recebe isso. Recebe como você citou aí um exemplo, uma medida de pagar a cesta básica para o Estado, cumprir um serviço de prestação à comunidade. E se você é enquadrado no artigo 33, você é considerado traficante. Então, de repente, um delegado resolve pegar um cidadão que foi pego com 20, 30 reais no bolso e 2 baseados como um traficante, que ele está se beneficiando financeiramente daquilo, e aí o pobre vai para a cadeia e só um juiz de segunda instância, que ele não vai ser julgado, ele é sucateado nesse sistema, ele não vai chegar na segunda instância que o juiz vai falar assim, o que é isso? O que o cara vai fazer com 2 baseados e tudo? Como é que pode ser um traficante? Isso está encarecendo o sistema penal. Então, a luta judicial, ela não encontrou expressão. O Supremo está nos enrolando aí com a ação desde 2011,
morreu o juiz, o Teori Zavascki, assumiu o outro juiz, botou o processo para votação e ele não é pautado porque é sob o capricho do presidente do Supremo. Ele não quer se comprometer, já tem votos favoráveis, mas ele não quer que isso seja decidido pelo judiciário, quer que vá uma lei. Nós temos um Congresso extremamente reacionário. Então, eu acredito que assim essa enrolação tem dois caminhos. Assim. Ou no Brasil vai se constituir uma lei que existe, mas não é aplicada. Então, assim, vai se tornar uma coisa assim, embora exista a lei que lá diz assim, olha, a maconha é uma substância proibida, mas todo mundo planta em casa, todo mundo usa, todo mundo tem. Então, assim, é uma lei que caiu no desuso porque esses legisladores conservadores não assumiram o ônus de se discutir isso, se comprometer, porque essa discussão exige o compromisso de várias coisas, de discussão dos processos de educação, os processos judiciários, como que você cria novos mecanismos de vida para as pessoas que vivem do tráfico e, sobretudo, também como é que você desmonta mecanismos que são muito mais danosos do que isso, que é o tráfico de armas. Esse é a indústria de matar. E como que essa indústria de armas subsidia políticos para serem eleitos no Brasil. Então, o caminho da gente discutir, da gente ampliar os debates nos municípios, eu entendo que é um caminho que nos levará a um sucesso, mas não será um caminho, digamos, simples. Mas eu não acredito em surpresas, do tipo assim, trocou o presidente do Supremo, ele vai pautar e eles vão julgar. Não, é isso, assim, as várias formas a gente discutir, a gente saber o que é redução de danos, a gente discutir na escola, mudar as políticas de como que as pessoas discutir em casa, saber colocar quem pode conversar com o pai, com a mãe, com o tio, com o irmão, com o irmão mais novo, de se transformar numa coisa que não é proibida de se conversar. Esse é o ganho. Nós vamos fazer uma transformação social e se preocupar com as outras coisas, com a política de saúde, que vai nos levar a um grande enfrentamento. Né? Não existe uma saída que vai nos dar esse direito, entende? E ainda mais se a gente depender de juiz e de deputado. Tá difícil. Dário, outra pergunta que chegou aqui, também da Tio Bila, é a seguinte. A Anvisa ter liberado produtos à base de canabidiol com receitas médicas é um ganho para a luta ou só uma forma de enrolar mais a alteração da lei antidrogas? Eu acho que é uma forma de enrolar. Né? Objetivamente, essa é uma decisão para pessoas ricas, né? Eu não tenho R$2.000 para chegar lá e comprar um vidrinho de 50 gotas de canabidiol. Ainda mais eu sabendo que canabidiol sintetizado, como é o que está liberado no Brasil, é o pior tipo de canabidiol que pode existir na planta. E, além disso, fomentando e sustentando uma indústria que não pode existir no Brasil, porque a Anvisa, assim, pode importar, mas produzir aqui não pode. Isso é uma forma de conduzir a gente a um processo de dependência muito ruim e de impedir a pesquisa no Brasil. Não, eu quero ver, isso, pequenos rompimentos mesmo. A gente, como lá no Rio de Janeiro, permitir a universidade pesquisar, permitir fazer associação entre as pessoas
para que essa associação lute pelo direito do cultivo, a produção do óleo e o fornecimento àquelas pessoas que não têm condição de garantir ela sozinha uma ação para ter o direito de plantar e produzir o óleo por conta própria, porque isso ela tem que ter dinheiro para poder pagar o advogado, pessoa especializada, que garanta a agilidade da ação penal e tudo. Então, existem várias associações. Se vocês quiserem ver uma maravilhosa, é a AMAME, amame.org.br. Eles têm uma associação, para se participar, é isso, de uma associação que busca defender os direitos das pessoas que se associam para garantir o acesso a um óleo, ao direito ao cultivo, ao direito ao fornecimento de um óleo que tem ação ou proteções legais para que tenha acesso a um óleo de qualidade. Sim. Outra coisa também que a gente podia... Né, tem várias, eu citei a AMA, mas tem várias associações no Brasil. Sim, valeu. Muito bom. Está até aqui, colocando aqui, né, concordando aí com as falas que a gente super aplaude. Dário, outra coisa é a nossa preocupação também com a nossa juventude, com a galera aí que vai para as ruas com uma imagem, vai para as ruas ainda no comércio, que são perseguidos pelo racismo, são perseguidos pelo racismo institucional, né? E que, de uma certa forma, isso é muito preocupante. Você lembra que a gente conversando com você em umas outras pautas que a gente esteve abordando essa semana para trás? E é uma das preocupações também, né? Que a galera, às vezes, fica um pouco meio desconfortável em usar. Às vezes o menino fica assim, eu não vou comprar uma bermuda que tem uma folha da maconha, não, porque eu vou ser barrado, o pessoal vai bater em mim, a polícia vai me oprimir ali na esquina, vai me pegar ali. E isso acontece muito, né? Então a gente tem que começar também a desconstruir, né, essa postura e também mostrar para as pessoas que todo mundo tem o direito de expressão, liberdade de expressão, ela é garantida na Constituição e imagem, né? Isso não significa aquela visão que eles têm contra essa juventude, né? Uhum. Há poucos anos em Belo Horizonte, né, durante o governo Márcio Lacerda, em Belo Horizonte, a secretária de fiscalização, ela tentou... saiu uma reportagem falando sobre o uso da expressão 4,20 e tinham de vários produtos em que 4,20 estava associado à luta da maconha. E então ela pegou e fez uma ação que a televisão foi transmitir, etc. e tal, de confiscar boné que tinha escrito 4,20 assim em cima. Uma coisa absurda, assim, uma coisa absurda. Agora, é dessa exposição que veio aparecendo a capacidade de você ter a coragem de colocar de uma forma que você se assume enquanto sujeito de uma expressão, né? Por exemplo, a conquista de transformação do uso da palavra viado por os homossexuais, por exemplo. Na década de 70, chamar uma pessoa de viado era uma coisa pejorativa. E foi exatamente assim a liberdade, a luta pela liberdade sexual que garantiu a transformação da palavra. Não, eu sou viado mesmo, e daí? E viado é bom e pronto, né? Se você se autenticar em relação a isso, né? Eu gosto de usar a expressão assim, sou maconheiro. Porque isso, você assumir que você quer transformar e ressignificar uma coisa na vida sua e das outras pessoas que você... Qual é o problema? Sou maconheiro, sou pai de família, tenho 2 filhos grandes que estudam, que fazem as coisas normais, que a gente também conversa sobre uso de drogas e outras coisas. Então, se assumir é uma coisa muito importante. É uma construção, mas é uma coisa muito importante da gente se garantir disso, né? E assumir também e conhecer também, né? Existe uma lei que me protege
eu estou usando um símbolo, isso não é proibido, isso não é uma desonra, não estou afetando, mas é meu direito andar como eu ando com uma camisa colorida, como eu ando posso andar de batom na rua, entendeu? Eu Uhum. porto os símbolos que me definem como pessoa, como cidadão, né? Eu acho que Sim, é uma construção e se aliar a outras pessoas, conversar e se portar de uma maneira digna, até mesmo para ter acesso e comprar, né? Eu sou doido para comprar um terno cheio de flor de maconha, por exemplo. Então, né, achar quem que faz, quem que fornece, ajuda a gente a isso. a sua live, essa última parte sua aí falhou um pouquinho, acho que deu uma interferência de sinal. Deu para entender o que eu falei? Não. Não, Não, né? não, falhou. Não, eu falei assim, das pessoas se associarem e produzirem as coisas que identificam ela, igual você produz uma camisa de silk screen, você produz uma coisa de um movimento, você faz objetos, pinta o caneco com a folha de maconha, escreve 4,20 na sua bolsa. Então, E é, uma coisa que a gente vê muito aí também, né? Por exemplo, existe, para tudo tem um fundamento, para tudo tem uma existência, né? O 4h20 mesmo, o horário aí e tal, que a galera já sim, identifica como um momento aí de relaxamento, reflexão, de refletir e tal, a- etc. abrir a Mas, cabeça. mas o conservadorismo, as pessoas conservadoras, já entendem isso como um ataque para a gente, um ataque contra essas pessoas que defendem essa pauta, esse discurso, que realmente levanta essa bandeira. E não tem na Constituição que fala que 4h20 é apologia, não tem na Constituição que fala que 4h20 vai ir contra a ordem pública, né, Dário? Então, a gente deixar essa coisa bem clara. E, É, assim, de antemão estender para você também que nosso bate-papo tá tão bacana que nós só tem 1 minuto. nós estamos já no finalzinho, né? Sim. Bom, vocês vão, eu acho assim, vamos terminar com essa 1 hora aí, né? Você vai. Porque Então, logo após a nossa, eu tenho uma live agora com o pessoal do PDT. para mim é um prazer, assim, eu só dar uma despedida para vocês. Estou disponível aí para a gente poder conversar em outros momentos. Esse é um assunto que só faz a gente crescer nesse processo. Sim. E Muita nós que força, sabe? Não, muita força para você também, meu amigo. A gente vê sua luta aí em Belo Horizonte. Só de você estar inserido junto com essa galera maravilhosa, massa aí que nos representa, que você me representa e representa muitas pessoas. Aham. Isso é uma honra, é um prazer muito grande para a gente poder citar seu nome, citar o nome de Áurea Carolina, citar o nome de Andréia de Jesus, da Cida, da Bela e essa galera que está aí junto com a gente na luta. Só agradecer mesmo, Demais. só Tamo fortalecer. junto. Viu? Deixar meu Valeu. agradecimento, um Falou aí, agradecimento de muita você. força aí no terreiro, nas lutas de Sete Lagoas. E não tão fáceis não, viu? Nós estamos enfrentando uma barra aqui, que até te coloquei mais cedo aí sobre o acontecido, né? A Sim, gente está enfrentando uma barra grave aqui na cidade, mas nós estamos nos mobilizando. vamos garantir isso aí. Vamos. Um grande Ô, abraço. gente, obrigado, Dário. Obrigado a todas Imagina. as pessoas. Nos encontramos daqui a pouco com a Camila, né, presidente do PDT aqui em Sete Lagoas. Recebemos o Dário que está conosco na tela, que é um ativista, é um militante, é um defensor mesmo dos direitos humanos, é um cara que merece todo o nosso respeito. Ó, Dário, Demais. gratidão. Tamo junto. Obrigado, até mais. Boa noite, gente. Boa noite.